Bom, tudo começou no dia 22 de setembro. Eu tava com 37 semanas e 3 dias. Aí eu sentei pra fazer a minha sobrancelha, porque já tava perto da data do Levi nascer e eu queria parir bonita. E aí eu fui fazer a minha sobrancelha. E aí umas 4 horas da tarde eu comecei a sentir cólica. E beleza, fui fazer minha sobrancelha, só que a cólica foi só aumentando. E aí umas 8 horas da noite eu ainda tava sentindo cólicas e as cólicas estavam aumentando. E aí eu liguei pra minha mãe e falei pra ela que provavelmente a gente teria que ir pro hospital e que ela ficasse atenta, que eu mandaria uma mensagem pra ela. Daí eu continuei sentindo até umas 11 horas da noite. Isso eu fiquei em casa mesmo, porque eu não tava sentindo aquela dor de vou parir agora. Então eu continuei em casa. E aí quando foi umas 11 horas da noite a dor passou. E aí eu dormi e tal, e não senti mais dor naquele dia. Só que aí na quarta-feira, e no caso dia 23, outro dia, eu falei com a médica do postinho, que é com quem eu fazia consulta, e ela falou pra mim ir no hospital, fazer o toque e tal. E aí eu fui lá no hospital com a minha mãe, isso eu já tava com 37 semanas e 4 dias, fui no hospital, conversei com o médico e ele pediu pra eu fazer o toque. Eu fiz o toque, e eu já tava com 1 centímetro de dilatação. Só que o trabalho de parto não tava ativo. E aí o médico falou pra mim que caso eu voltasse a sentir dor, eu fosse pro hospital. Se eu não voltasse a sentir dor, eu viesse na segunda-feira, no caso no domingo, pra ter o Levi de cesárea na segunda-feira. Isso era quarta-feira. E aí eu fiquei em casa, né? A quarta, quinta, sexta, sábado, esperando que eu voltasse a sentir alguma coisa. Só que aí não senti mais nada, não senti mais dor nenhuma. E eu queria muito, muito, muito ter o parto normal. Foi uma coisa que eu coloquei na minha cabeça durante toda a gestação, que eu queria ter o Levi de parto normal. Então, chegou o domingo e eu não tinha sentido nada. Aí eu até tomei chá de canela pra ver se ajudava no processo, fiz exercício, mas não ajudou em nada. E quando eu cheguei lá, eu tive que ficar internada pra ter o Levi de cesárea na segunda-feira. E aí, beleza, eu me internei lá no hospital, fui com a minha mãe e fiquei internada lá no hospital. Isso no domingo, eu fui pra lá, internaram umas 6 horas. E aí, eu tava bem, eu não tava sentindo nada. E aí, durante a noite, eu tentei dormir um pouco, porque eu não tinha conseguido dormir nada as últimas semanas. E aí eu tentei dormir um pouco e acordei sentindo dor, muita dor. E aí eu passei a noite inteira sentindo dor, sabe? As dores estavam aumentando muito, muito, muito. E eu passei a madrugada inteira sentindo dor. E aí, quando foi pela manhã, umas 5 horas da manhã, a gente teve que ir tomar banho. Sendo que umas 3 horas da manhã a gente já tinha avisado pra enfermeira que a gente tava sentindo dor, porque tinha eu e tinha outra moça lá no quarto que também tava com dor e ela também ia fazer cesárea. E a gente avisou pra ela pra ver se ela fazia toque na gente. Ela falou que não ia fazer, porque só ia aumentar a dor e ia atrapalhar, ainda mais que não tinha médico naquela hora pra fazer uma cesárea, caso fosse preciso. E aí, quando foi umas 5 horas da manhã, a gente tomou banho, tomei banho. E eles vieram, colocaram soro e a gente já vestiu aquela roupa. Sendo que a médica tinha falado pra mim que como a minha cesárea não tinha sido marcada, o médico tinha mandado eu ir, mas ele não tinha marcado a minha cesárea. Talvez eu precisasse conversar com ele. E como eu tava sentindo muita dor mesmo, tanto que eu comecei até a andar pelo quarto porque eu não tava aguentando ficar parada, eu pensei que poderia dar certo de eu ter ele pelo parto normal, já que eu ia conversar com o médico antes e tudo mais. Daí, quando eles vieram, colocaram o soro na gente e levaram a gente pra lá. Eu tava querendo muito tentar fazer isso pelo SUS, porque a gente tava gastando muito e eu queria tentar fazer pelo SUS. Só que aí eles marcaram exatamente pro dia 28, que foi o dia que eu tive que fazer a cesárea dele. Então eu tava muito preocupada com isso, com medo de acontecer alguma coisa pelo fato de eu estar sozinha, medo dele nascer muito pequenininho ou com algum problema e ter que ficar lá no hospital. Então os médicos vieram, chamaram ela e levaram ela pra lá. E nessa eu comecei a ter uma crise de ansiedade, eu comecei a querer chorar, e minha respiração faltou e eu fiquei agoniada com falta de ar. Comecei a querer chorar e eu sozinha lá, né? E aí eu comecei a orar pedindo pra que Deus me acalmasse, pra que fosse feita a vontade dele.
e que o meu bebê viesse com saúde. E outra tristeza minha era que eu queria muito ter parto normal, sabe? Era uma coisa que eu coloquei na minha cabeça durante toda a gestação, que eu queria ter o Levi de parto normal. E isso não seria possível, só que eu tava orando e falando pra mim mesma que seria feita do jeito que Deus quisesse, do jeito que Deus tinha planejado pra mim. E aí eu tentei me acalmar e escutei o chorinho da neném da outra moça que tava lá na sala de cirurgia enquanto eu tava na espera, né? E aí eu comecei a chorar de novo, porque eu sabia que depois que ela saísse, eu iria entrar pra ter o Levi. E não demorou muito, eles trouxeram a mulher também, ela saiu, e os médicos começaram a limpar tudo. E aí eu já comecei a ficar aquela aflição, aquela ansiedade de que daqui a pouco seria a minha vez. E aí o médico veio, eles limparam tudo lá, o médico veio. O médico era cubano até, ele veio e me levou pra lá. Cheguei lá, eles me sentaram, eu tava com dor, tudo eu tava sentindo dor, viu? E aí eles me levaram, eu sentei lá naquela maca, aquela cama. E a sala é totalmente diferente de todas as salas do hospital. Aquela sala mais escura, com aquela luz e tudo mais. Isso eu tava sozinha. E nervosa, ansiosa, preocupada, com um turbilhão de pensamentos na minha cabeça. E eu entrei lá e sentei, eles conversando, isso o tempo todo eles conversando comigo. E aí me deram a anestesia, que é um negócio muito estranho, porque a gente vai adormecendo o corpo inteiro, vai ficando tudo tremendo. Assim, tremendo não, formigando, sabe? E aí eu me deitei, isso eu tava muito nervosa, eu comecei a ficar, assim, com falta de ar, sabe? Quando eles começaram. E eles conversando comigo o tempo todo, e aí começaram a me cortar. Quando o meu corpo parou tudo, ele pediu pra me levantar o pé, pra saber se tava... Se eu tava ainda conseguindo sentir alguma coisa, e eu não conseguia mais levantar o pé. Então eles começaram, colocaram aquele negócio na minha frente, porque eu não consegui ver nada, e começaram a cortar a minha barriga. E nessa eu conseguia sentir eles cortando. Tipo, não era a dor, mas dá pra sentir. E nessa daí eu comecei a ficar mais aflita ainda, porque eu tava sentindo. E aí eu comecei a ficar com falta de ar e tudo mais, e comecei a passar mal. Só que aí demorou muito pouco lá dentro da sala. E eu falando pros médicos, e eles tentando me acalmar o tempo todo. E até que eu comecei a sentir, tipo, uma dor no meu pescoço. Acho que pela posição que eu tava, né? E a médica fez até massagem no meu pescoço e tal. E aí, na hora que o Levi foi nascer, a médica falou: olha, se acalma que ele já vai nascer. E ela empurrou assim a minha barriga. E eu não senti que estavam mexendo lá dentro, porque muita gente fala que sente que estão mexendo, que estão forçando na barriga. E eu não senti isso. Eu só senti um empurrão. E aí eles levantaram o Levi, pequenininho, coisa mais linda, e me mostraram. E aí toda aquela aflição, aquela ansiedade, a falta de ar, tudo foi embora em questão de tipo, sabe, uns 5 segundos. Tudo aquilo foi embora, a sala de arco-íris, e eu amei. O mundo parou para que eu visse o neném. E até pode parecer uma cena de filme de comédia, porque eu vi ele, e aí já tiveram que levar ele embora para poder vestir, limpar e tudo mais. E quando eles saíram, eu comecei a passar mal de novo e vomitei. E aí eu vomitei e eles começaram a me fechar. A médica falou que isso é normal, que era porque reação da anestesia e por conta do meu nervosismo também. E aí eles começaram a me fechar e foi muito rápido. Só que aí eu comecei a ter muito calafrio. O que é normal também. Aí eles me fecharam, colocaram em outra maca pra levar pro quarto onde o Levi ia estar. E eu tava me tremendo muito. E eu vi ele muito rapidinho, sabe? Eu tava muito curiosa pra ver ele, pra pegar, muito ansiosa. Porque eu queria muito que... Tipo, o meu sonho era ter o parto normal justamente pra isso. Pra eu ter ele, pegar ele na hora, conseguir amamentar. Mas não foi possível. E aí eu fui pro quarto. Quando eu cheguei lá, o Levi ainda não tava. Ele ainda tava na outra sala. Tava limpando ele e vestindo. E aí demorou só um pouquinho, acho que 1 minuto ou 2 minutos. E chegaram com ele, colocaram no bercinho do meu lado. E nisso eu tinha que ficar paradinha, tinha que ficar quieta por conta que eu tinha acabado de fazer uma cirurgia. E eu não parava de mexer a cabeça pra ver ele. Eu só consegui me acalmar quando a minha mãe me mostrou ele de novo. E graças a Deus o Levi nasceu com muita saúde. Ele nasceu pesando 2,9 kg e com 48 centímetros.
Nisso eu fiquei lá no hospital com ele a segunda-feira e fui de manhãzinha pra casa. Quando eu tava lá no hospital, eu só pude me levantar da cama 7 horas da noite pra tomar banho. Foi muito difícil me levantar, muito difícil. E nisso ele passou esse tempo todo sem mamar, porque eu tava deitada. Ele veio mamar umas 3 horas da tarde, ele mamou um pouquinho, o que foi muito difícil pra mim, porque doeu bastante na hora que ele mamou. E depois, umas 8 horas, eu peguei ele de novo pra mamar. E aí eu tomei banho e a gente passou a noite no hospital, isso tudo com soro. Só que quando eu voltei da sala de cirurgia, mesmo eu já estando no quarto, eu ainda vomitei 2 vezes e por isso eles colocaram muito soro em mim. E eu passei a noite inteira da segunda-feira no soro. Só foram tirar meu soro na terça de manhã, quando eu já ia pra casa. E aí, umas 8h30 eu tive alta. E 9 horas eu vim pra casa com ele nos meus braços, do jeito que eu tinha pedido a Deus. E toda a minha preocupação era que não desse certo, que desse alguma coisa errada, que eu tivesse que ficar no hospital. E aí, graças a Deus, a gente veio pra casa com saúde. Eu acho que foi o melhor momento pra mim. Foi vir pra casa com ele nos braços e chegando em casa, o pai dele já tava na porta esperando a gente com tudo arrumado. E foi lindo mostrar ele pro pai dele se emocionou. Foi lindo nosso parto. E é isso. Bom, gente, esse foi o meu relato de parto. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, inscreva-se no canal, comente e compartilhe com alguém. Beijão e até o próximo vídeo.